Irmãos, boa noite. Agradeço a presença de todos os irmãos. Agradeço também aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pelas transmissões. Peço que os irmãos se mantenham em oração essa mensagem. Mensagem hoje, uma breve reflexão, mais evangelística, e que a mensagem possa alcançar, corações, que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. O título da nossa mensagem hoje é Jesus é a nossa única esperança, Então, já convido os irmãos, vamos fazer uma oração e assim nós vamos dar início à mensagem. Oremos. Pai, neste momento, te agradecemos pela vida de cada irmão aqui presente. Também, Senhor, pela vida daquelas pessoas que irão acompanhar essa mensagem. Que a Tua palavra, ó Pai, seja eficaz no coração de todas essas pessoas. Que elas, ó Pai, tenham a oportunidade de conhecer a Ti, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia dessas almas. Tenha misericórdia, ó Pai, de todos nós. Nos ajude sempre, ó Pai, a seguir os Teus caminhos, a fazer a Tua vontade. Nos dê sabedoria, Senhor, e que a Tua palavra, ó Pai, nesta noite possa ser dita. Que Teu Espírito, ó Pai, possa trabalhar em nós e em nossos corações. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, que o Senhor tem dado a cada um aqui, pelas bênçãos, ó Pai. Queremos agradecer, Senhor, pelas oportunidades, por tudo. E em nome do Seu Filho amado, que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, neste momento eu convido os irmãos a uma breve reflexão. Vou apresentar um cenário para os irmãos e eu peço que os irmãos reflitam, se coloquem, se vocês estivessem nesse cenário que nós vamos apresentar, nas circunstâncias que nós vamos falar. Mas primeiro, neste momento, nós vemos que todos estão aqui na igreja, neste local. Aqueles que não estão em casa, acompanhando a internet ou em outro lugar. E provavelmente tem tido a oportunidade, como todos nós aqui temos tido, de ouvir mensagens sobre o Evangelho de Cristo e ouvir a mensagem de uma forma confortável. Todos aqui estão confortáveis? De uma certa forma, todos aqui estão confortáveis, sempre vêm à igreja e ouvem o Evangelho desta forma. E nós vemos que todos têm a oportunidade de vir a este lugar também de uma forma livre. Ninguém é obrigado a vir. De uma forma livre. Louvar, para ouvir e também para falar sobre as boas novas. É isso que nós viemos fazer aqui. Acredito que todos os irmãos que aqui presentes estão em boas condições na vida. Eu quero dizer, todos têm onde reclinar a cabeça, todos têm um lar, alimento, família, provavelmente um trabalho ou alguma fonte de renda. Amém? Amém por isso e glória a Deus por essas bênçãos, não é verdade, irmãos? Mas imagine você, diante de tudo isso que Deus tem nos proporcionado, de todas essas bênçãos, imagine você que de repente algo mude em sua vida. De repente, algo mude. E imagine que você foi convocado para uma missão. Uma missão em sua vida
da qual você não pode recusar. Pense na sua vida neste momento, como nós acabamos de dizer, uma vida confortável, todas as condições possíveis e todas as bênçãos que Deus tem dado para nós desfrutarmos. Só que de repente você é convidado a essa missão, convocado, na verdade, a essa missão, e você não pode recusar. E então o que você faz? Provavelmente, eu acredito que todos iriam primeiro verificar quais são os requisitos para essa missão, quais vão ser os requisitos, quais serão os ofícios que deverão ser cumpridos nessa missão pela qual nós somos convocados. E então, primeiramente, você é cientificado, você passa a estar ciente de que para essa missão você precisa ser designado por Deus. Então vou repetir. Você é convocado para essa missão. Diante de todas as circunstâncias que nós estamos, você é já levado a tentar entender quais serão os requisitos, quais serão os ofícios que você vai ter que cumprir nessa missão. E o primeiro requisito é de que você precisa ser designado por Deus. Esse é o primeiro requisito. Sem essa condição, não vai haver missão. Não vai haver. Para que a missão seja autêntica, isto é, verdadeira, deve haver esse chamado de Deus. Você ainda precisa entender que isso deve estar no conselho divino. E também, por fim, compreender, para essa missão, é necessário a unção pelo Espírito de Deus para o cumprimento dessa missão. Esses são os requisitos. Se nós formos olhar esses requisitos, formos olhar para a história da salvação, provavelmente você já deve ter relacionado que a missão pela qual nós estamos falando se assemelha à missão pela qual homens de Deus no passado foram designados a cumprir, que provavelmente estavam nas mesmas condições que nós. Homens profetas, por exemplo, que uma vez foram chamados e designados por Deus para cumprir esse ofício. E esse ofício com os requisitos: ser chamado por Deus, estar no conselho divino e ter a atuação, a unção do Espírito de Deus para esse cumprimento. Só que nós vemos que no decorrer da história e ainda hoje, há muitos que fingem ter recebido essa missão. Muitos que fingem ter recebido essa missão. E nós vemos, inclusive, Jeremias anunciou isso pelo mandado de Deus, lá em Jeremias capítulo 23, versículo 21. Deus falando: eu não mandei esses profetas. Contudo, o que eles fizeram? Eles foram correndo ainda. E Deus fala: eu não mandei eles irem. Não lhes falei. Contudo, eles profetizaram. Nós sabemos que a Bíblia chama esses que fingem essa missão como falsos profetas. Muito distante do que acontece hoje. E como nós dissemos, profetas autênticos, eles são chamados pelo próprio Deus. Da mesma forma, foram homens que falaram a palavra de Deus porque o Espírito de Deus preenchia aqueles homens. O Espírito de Deus conduzia-os a falar a verdade. Números capítulo 11, versículo 29, nós vamos ver que de fato isso acontecia.
Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes de mim? E ele diz: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. E que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Olha o requisito. Quem dera todos fossem profetas. E quem dera ainda que o Senhor pusesse o seu espírito sobre esses. Só que nós vemos que após verificadas todas essas condições para a missão de profeta, nos voltando agora para nós, você então passa a ser cientificado, você que foi convocado a essa missão, você é cientificado que você deve começar esse chamado anunciando mensagens proféticas. Mas sempre traça um paralelo com a nossa vida atual. Você é convocado a chamar a esse chamado, ao mesmo tempo você vai passar a anunciar mensagens proféticas. E quando nós dissemos de anunciar mensagens proféticas, é denunciar a corrupção, denunciar as injustiças sociais, denunciar o abuso cometido pelas autoridades, denunciar o afrouxamento de padrões de moralidade e, ao mesmo tempo, denunciar a morte espiritual do seu povo. Eram essas as mensagens tão comuns dos profetas de outrora. Imagine você sendo chamado a fazer isso. Imagine você sendo tirado da condição que você está aqui nesta noite, sendo levado a um campo para que você passe então a denunciar tudo que nós falamos. Denunciar a corrupção no mundo. Imagine você indo em Brasília denunciar a corrupção dos políticos. Imagine você indo em lugares de autoridade, como fórum ou tribunais, e denunciar o abuso das autoridades cometidas. Você começar a denunciar, por exemplo, nas escolas, nas universidades, o afrouxamento ou muitas vezes o desvio dos padrões de moralidade. Faça isso, tente fazer isso. Imagine. E o pior, anuncie para esse povo a morte espiritual dessas pessoas. Isso parece ser um pouco assustador. Nós muitas vezes não nos atrevemos a fazer isso. E é um pouco assustador, realmente. Sairmos da condição que nós estamos aqui entre essas quatro paredes, de forma confortável, fazer aquilo que uma vez homens de Deus fizeram, cada um nas suas circunstâncias. É assustador. Porque aparentemente já é notório, não é uma boa opção para nós fazer isso, não é verdade? Notório. Aparentemente não é uma boa opção para nós fazermos isso, nós que estamos aqui nesta noite ouvindo a mensagem de uma forma tranquila, em silêncio, com conforto. Mas mesmo assim, vamos continuar imaginando. Se coloque na condição dos profetas e imagine que agora você é um pregador e que ao mesmo tempo você também passa a ser um advogado e também um profeta. Profeta no sentido de anunciar predições futuras. Mas como assim? Pregador, advogado e profeta. Vamos lá. Nós sabemos que, como pregador, qual é a função do pregador? Anunciar a palavra de Deus. Anunciar as verdades da palavra de Deus. Porque ela deve ser proclamada. Principalmente porque Deus
toca a boca dos pregadores quando eles os chamam. Concordam, irmão? Jeremias capítulo 1, versículo 9. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então, como um pregador, é Deus que toca. É Deus que coloca as palavras dele na boca de um pregador, daquele que anuncia as verdades. Só que o irmão Renan disse que, como profeta, por exemplo, você, ao mesmo tempo, passa a ser um advogado. Só que, como advogado, a função sua será processar as pessoas. Os profetas antigos faziam isso. Processavam as pessoas. Processavam no sentido de lembrar, por exemplo, os profetas que lembravam todo Israel da aliança que eles fizeram com Deus. Então esses profetas processavam, por exemplo, o povo de Israel, lembrando da aliança que um dia eles fizeram com Deus e de como eles estavam quebrando a aliança. Muitas vezes eles quebravam a aliança, o pacto que fizeram com Deus. No ordenamento jurídico brasileiro, se nós formos olhar para os princípios do direito, como advogado, há um princípio que vem do direito romano e que o direito brasileiro adotou, conhecido como pacta sunt servanda. É um princípio que fala que os pactos devem ser cumpridos. É obrigatório. É obrigação. Os pactos têm que ser cumpridos. Não há espaço, não há brecha. Os pactos devem ser cumpridos. Se foi pactuado, não tem como voltar. E como profeta, você tem a função de denunciar essa quebra de pacto. Da mesma forma, como profetas que conhecem o futuro por meio de Deus, eles também tinham a obrigação de falar ao povo não somente as bênçãos, mas eles tinham a obrigação de falar ao povo a maldição que viria sobre eles pela quebra do pacto. Pela quebra do pacto. Então imagine você que nessa missão a sua tarefa é anunciar a palavra de Deus, em nome de Deus, de acordo com o que nós acabamos de dizer. Imagine você que nesta tarefa você recebeu a missão de comunicar o coração de Deus, a vontade de Deus e o plano de Deus. Imagine que povos, que almas estão em jogo e que você é o responsável em anunciar para eles as verdades. Então pense agora, você ainda nessa missão, que ela deverá ser cumprida em alguns lugares hostis. Estamos aqui bem confortáveis. Já causa um pouco de estranheza ter que falar sobre tudo isso que nós falamos. Anunciar as verdades da forma como nós falamos. Denunciar algumas coisas. Só que agora nós queremos saber o lugar pela qual a mensagem deve chegar. Imagine você sendo convocado a pregar, por exemplo, na Coreia do Norte. A denunciar os abusos lá. A denunciar tudo que é feito que vá contra a vontade de Deus, contra Deus lá. Imagine. Sair do seu conforto aqui e pregar lá. Imagine, por exemplo, no Afeganistão, no Irã, na Síria, na China. São lugares completamente hostis contra os cristãos.
São lugares onde os cristãos são vistos como elementos hostis na sociedade e por isso eles entendem que devem ser erradicados. Eles matam. Só que agora eu quero trazer à memória aos irmãos um profeta que muito se assemelha a nós. Lembram do profeta Jonas? Jonas, profeta rebelde, conhecido como profeta rebelde. Creio que esse profeta, irmãos, antes do seu chamado, estava nas mesmas condições que nós estamos aqui hoje. Creio muito nisso. Antes do chamado, ele estava nas mesmas condições que nós. Creio que este homem desfrutava as bênçãos de Deus lá na sua terra, juntamente com seu povo, até o momento em que ele recebeu de Deus o chamado. Até o momento em que ele recebeu de Deus esse chamado. Foi dada a ele a missão. Então o profeta Jonas é chamado a falar para um povo como um profeta, como um pregador. Ele é chamado a anunciar as mensagens proféticas. Ele é chamado a denunciar as corrupções, a denunciar as injustiças sociais, a denunciar os abusos das autoridades, a denunciar o quanto imoral era aquele povo e anunciar a morte espiritual deles se não houvesse o arrependimento. E então nós vemos que Jonas, ele responde ao chamado de Deus de uma forma diferente de qualquer outro profeta que nós encontramos na Bíblia. A resposta de Jonas ao chamado de Deus foi completamente diferente dos outros profetas. Qual foi a atitude de Jonas ao receber essa missão? Ele fugiu. Ele fugiu. Eu vou sair da condição que eu estou para ir pregar por um povo hostil, cruel. Capítulo 1, versículo 3 de Jonas, nós vemos que foi relatado a atitude de Jonas. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas tinha até um lugar para onde ele ia, né? Planejou tudo certinho. Vou fugir para Tarsis. E descendo a Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis. Aí ele foi lá e pagou a passagem e desceu para dentro desse navio para ir com aquele pessoal para a cidade de Tarsis, para onde ele achava que estaria longe da presença do Senhor. Mas Jonas, irmãos, não devemos apenas olhar essa atitude de Jonas. Nós vemos que, diferente de qualquer outro profeta, Jonas também recebe uma tarefa única que nenhum dos outros havia recebido. Jonas recebeu uma missão especial. Ele recebeu uma missão especial e completamente diferente das dos outros profetas. Em vez dele levar a mensagem para Israel, para o povo de Israel, para o povo da aliança, né? O povo da aliança de Deus, pela qual os outros profetas faziam, Deus fez o contrário. Deus pegou um homem hebreu e mandou ele pregar para um povo pagão, que não fazia parte da aliança. Você vai pregar para aquele povo. Irmão Nilson, você vai pregar lá na China. Não era para o povo dele.
Não era para o povo da aliança. Era uma missão diferente. E essa missão é algo que ele provavelmente nunca esperava. Pregar para os ninivitas, para os assírios. Então imagine você nessas mesmas condições do profeta Jonas sendo enviado a profetizar contra as autoridades, contra os reinos, contra o pecado daquele povo. Só que nós vemos que em Jonas, capítulo 1, versículo 2, Deus não dá uma mensagem específica para Jonas. Olha, você vai falar assim, assim e assim. Deus não dá uma mensagem específica. Deus diz para Jonas: levanta, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Irmãos, que situação. É a mesma coisa de chegar aqui, irmão Nilson, e falar: irmão Nilson, levanta, vai na China, clame contra ela. Clame contra a China. E este comando diz onde Jonas deveria ir, o tipo de mensagem que ele deveria levar e a razão da missão dele. E nós vemos que Nínive, que Deus chama de a grande cidade, nós lemos lá no versículo 2, no versículo 2 também do capítulo 3, versículo 2, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Era uma cidade grande do Império Assírio. Pouco depois de Jonas, a Assíria fez o que com Israel, irmãos? A Síria conquistou Israel. Lutaram contra Israel e levaram o povo de Deus para o exílio. Então você imagine você sair daqui e pregar num lugar e depois aquelas pessoas pelas quais você pregou veio e levou o seu povo cativo. Dominou Israel e levou o povo cativo para o exílio. 2 Reis capítulo 17. 2 Reis capítulo 17, versículos 5 e 6. Porque o rei da Síria, nós encontramos aqui os relatos, porque o rei da Síria subiu por toda a terra, para os irmãos verem o quanto esse povo era hostil, quanto esse povo era cruel. Subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. E no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria. E fê-los habitar em Alá e em Abor, junto ao rio de Gozã, nas cidades dos Medos. Era um povo completamente poderoso, forte. E Jonas tinha que ir pregar para eles. O livro de Jonas, ele pode ter sido escrito após esse exílio, só que nenhum autor menciona. Mas mesmo na vida de Jonas, durante o reinado do rei Jeroboão em Israel, a ameaça era clara. Naquela época eles já viam de forma clara que havia ameaça da invasão da Síria, do povo dos Medos contra Samaria, contra Israel. Então Deus ordena a Jonas clamar contra Nínive e falar para todo aquele povo sobre o julgamento vindouro de Deus. E a sua mensagem era uma má notícia para aquele povo. Era uma má notícia. Como assim? Proclamar contra aquela cidade? Mas nós sabemos que Deus queria que aqueles que ouvissem a mensagem
que eles mudassem de rumo. A mensagem era mensagem de arrependimento, inclusive para os povos pagãos. Então Deus ordenou a Jonas a essa missão porque a malícia de Nínive havia subido até a presença dele. Só que ele não menciona detalhes, só que nós vemos que a Síria era notoriamente cruel. Um povo que provocou tanto terror que muitas vezes ganhou até a submissão de outras nações, apenas ameaçando. Um povo que conquistava a submissão de outras nações apenas com ameaças. Então nós vemos o quanto realmente era um povo cruel. Mas ainda assim, chama a sua atenção aos detalhes desse chamado de Jonas. E a pergunta é: por que Deus, nesse momento, envia um profeta hebreu para aquela cidade? Por que Deus envia um profeta hebreu para aquela cidade? Por que Deus envia um profeta hebreu para aquele povo cruel, para um povo gentil, e que haveria de levar o próprio povo de Deus para o cativo futuramente? Deus nunca havia feito isso. Qual era o propósito de Deus para a cidade de Nínive? Afinal, se tratava de um povo que não fazia parte da aliança de Deus com Israel. Por que pregar para esse povo? Por que profetizar para esse povo? E por que logo um profeta hebreu recebeu essa incumbência? É interessante nós lembrarmos que antigamente, na era dos reinos, diversos acordos eram feitos entre os reis, reinos. Eles faziam acordos entre si. E era muito comum haver acordos de proteção. Os reinos mais fracos pediam proteção para os reinos mais poderosos. Então eles faziam acordos, pactos. Então a função dos reinos poderosos passava a ser proteger os reinos fracos. E em troca eles recebiam fidelidade e ao mesmo tempo troca de serviços. Havia, de fato, diversos acordos que incluíam os deveres de cada reino, e as penalidades também, caso houvesse um descumprimento do pacto, da aliança que eles firmavam entre si. Semelhante a isso, Deus fez uma aliança com quem? Com Israel. Israel não precisou de nenhuma outra aliança, de nenhum outro pacto com nenhum outro povo forte para se proteger. Porque a aliança com o povo de Israel era com Deus. Então Deus fez uma aliança com Israel. E ele estabeleceu no Monte Sinai, através de Moisés, e através dessa aliança, ele definiu como iria ser o seu relacionamento com o seu povo. Com o povo do pacto, com o povo da aliança. Então Deus separou os israelitas do resto das nações do mundo. Separou para ele esse povo, para protegê-los. Separou para si. E da mesma forma que ele fez essa separação, nesse pacto, ele prometeu abençoá-los de maneiras extraordinárias. Com uma condição: se eles obedecessem. Essa era a condição de proteção da parte de Deus para o povo de Israel. Se por um acaso eles desobedecessem, Deus os puniria. E é justamente por isso que os profetas de Israel clamavam contra o povo rebelde.
Na maioria das vezes, por causa da idolatria de Israel, quebrando a aliança, quebrando o pacto. E também por causa de outros pecados. Então eles eram advertidos a respeito da ira vindoura de Deus, como consequência dos pactos que estavam sendo quebrados. Então assim se constituiu o pacto. Moisés começou descrevendo as bênçãos que os israelitas receberiam caso eles obedecessem à lei. Deuteronômio capítulo 28, versículo 10. E as bênçãos, se caso esse povo obedecesse, era: e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. Olha a proteção de Deus. Só que Moisés também descreveu para aquele povo as maldições caso houvesse a desobediência. Caso os israelitas fracassassem em obedecer aos mandamentos, eles receberiam as maldições correspondentes às bênçãos. E essas maldições seriam vistas pelas nações circunvizinhas. Todos iriam ver a maldição sobre eles. Deuteronômio capítulo 28, versículo 37. Vocês serão motivos de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Olha a consequência da desobediência. Motivo de horror, de zombaria e de riso de todas as nações. Vamos ler sobre a aliança? Deuteronômio capítulo 29, versículo 9 ao 15. A aliança constituiu da seguinte forma: guardai, pois, as palavras desta aliança e as cumprias, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os capitães de vossas tribos, vossos anciões, vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e os estrangeiros que está no meio do vosso arraial, inclusive os estrangeiros, desde o rachador da vossa lenha até ao tirador da vossa água, para entrardes na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz convosco. Para que hoje te confirme por seu povo, e ele seja por Deus, e ele te seja por Deus. Como te tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço esta aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco, tanto com aqueles que estavam quanto com aqueles que não estavam. Que se estende a outras pessoas também essa aliança. Então, em outras palavras, essa aliança ela estaria atrelada aos filhos, estaria atrelada às gerações futuras. Na verdade, irmãos, essa aliança ela estava direcionada justamente às gerações futuras. Tanto às gerações israelitas e, como nós vimos, aos estrangeiros também, aos gentios. Aos gentios. Sim, até para os estrangeiros, até para os gentios. E nós devemos nos lembrar que a promessa de Deus, que foi feita anteriormente para Abraão, era não somente com Israel, mas a todas as famílias da terra. Todas as famílias. Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação,
Promessa feita a Abraão. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era somente para os israelitas. Irmãos, sim, através da aliança com Israel, através dessa aliança com Israel, Deus planejou abençoar o mundo inteiro. Aqui nós vemos, irmãos, que a proteção de Deus, no pacto que Deus fez para Israel, não foi só para aquele povo. Nós podemos gozar da proteção de Deus também. Seria pelo acaso, então, ou tanta coincidência, que Deus enviou um profeta hebreu para pregar arrependimento a um povo gentil? Foi por acaso, então, que Deus enviou Jonas a pregar para aquele povo gentil? Se na aliança já estava determinado que Deus haveria de cumprir e estender isso para todas as famílias do mundo inteiro, inclusive para os assírios. Então não foi por acaso que Deus enviou Jonas a pregar para aquele povo. Ou vemos que Deus, nesse momento, de fato, ele estava cumprindo com a sua promessa feita a Abraão. Irmãos, Deus é fiel. Jonas, o profeta, que nós podemos dizer, é o profeta que aponta para Cristo. É o profeta que prefigura Cristo. Jonas, pecador como todos nós, seu chamado e sua mensagem prefiguram o que Deus fez por meio do seu filho depois. Jonas foi o único que foi pregar para os gentios. Nós vemos que é de fato uma prefiguração do que Deus faria depois com seu filho, com Cristo, que veio e pregou para os gentios. Jonas apontando a Cristo. E então nós vemos em João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E então aqui nós vemos Jesus, o profeta supremo. Nós vemos Jesus, o profeta supremo. Jonas errou, né? Tentou fugir. Só que nós vemos Cristo vindo e cumprindo com a missão que foi designada a ele, que foi dada a ele, pregar para os gentios também. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Jesus, o profeta supremo. Em Jesus, nós vemos que o mensageiro e a mensagem se tornam um. Olha que interessante, irmãos. Em Jesus, o mensageiro e a mensagem se tornam um. O Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. A mensagem e o mensageiro. Quando Jonas foi ordenado a pregar a um povo estranho e pecador, então nós vemos o agir de Deus, dando uma prévia ao povo de Israel, mostrando para o povo de Israel o que o Messias, o Redentor, faria. Levar as boas novas e a mensagem de arrependimento a todas as nações do mundo. De fato, irmãos, nós vemos que quando Jesus veio à Terra, ele se submeteu a todas as maldições para libertar os judeus e também libertar os gentios. Nós, julgamento eterno. Nele, a promessa da aliança feita com Abraão foi cumprida
e uma nova aliança através do seu sangue foi estabelecida. E agora, nós também precisamos tratar por que Jonas fugiu. Por que ele fugiu ou tentou fugir de Deus? Nós não encontramos relato bíblico sobre a vida de Jonas, a respeito do seu chamado. Bem como nós também não encontramos na Bíblia informações sobre a personalidade desse profeta, né? O que ele era. Da mesma forma, nós não temos relato do motivo de Jonas, por que ele fugiu, por ele ter fugido. O texto bíblico não diz nada sobre o porquê dessa atitude. Apesar de outros profetas, como Moisés, por exemplo, e Jeremias, terem relutado ao chamado. Eles relutaram ao chamado. Jeremias, por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 4 e 6, nós vemos que Jeremias, inclusive, relatou: "E assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que tu formasses no teu ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. E então eu disse..." Olha Jeremias relutando: "Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino." Mas a resposta do Senhor foi qual? "Não digas, eu sou um menino. Não digas, eu sou um menino. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, falarás." Você vai falar. Moisés também, Êxodo capítulo 3, versículo 10 e 12. "Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito." E então Moisés disse a Deus: "Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para fazer isso?" E disse: "Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte." Hein? Jonas fugiu, mas Deus fez o quê? "Se eu mandei, você vai. Você vai lá e vai pregar." Ele foi e pregou, com todas as falhas dele. Esses profetas não tiveram a mesma atitude de Jonas a primeiro momento. E o que mais causa estranheza também, se nós formos olhar, é que quando Deus deu a mensagem para Jonas, por exemplo, Deus havia já anteriormente falado a Jonas sobre a prosperidade do povo de Israel. O que Jonas fez? A primeira vez que ele ouviu sobre a prosperidade, Jonas ouviu, cumpriu. Ouviu coisas boas para o povo de Israel? Não. Ele ouviu e obedeceu. 2 Reis capítulo 14. E versículo 25. "E também este restituiu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer." Então ele ouviu sobre a prosperidade do povo, obedeceu e cumpriu aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Mas ao ser enviado para levar o conhecimento ao povo pagão e perigoso, ele teve esse comportamento completamente contrário ao que Deus ordenava. Só que, irmãos, graças a Deus, em Jesus, nós temos esperança. Porque ao contrário de Jonas, Jesus não fugiu do seu chamado. Ele veio voluntariamente a nós. Na verdade, ele se tornou um de nós. E ele vai voluntariamente para a cruz, executado por um império pagão. Executado por um império pagão.
pelos gentios. João capítulo 10, versículo 17. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para torná-la tomá-la. E este mandamento recebi de meu Pai. O chamado foi cumprido. Jesus veio voluntariamente, irmãos, para que nós, pela fé nele, pudéssemos conhecer a Deus. Amém? E em Jesus nós temos esperança. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Uma ótima semana a todos. Obrigado pela presença. Que Deus nos abençoe novamente.